Nesta apresentação, venho trazer para vocês algumas informações sobre o imperialismo. Só que, primeiro, eu vou explicar brevemente o que é imperialismo e depois eu vou dizer o real propósito desse vídeo. Imperialismo foi uma medida de, vamos dizer, política internacional dos países da Europa e dos Estados Unidos de colonizar outros países na África, na Ásia e na América Latina. Mas a América Latina não foi tão forte, pelo menos no momento do ápice do imperialismo. Bem, isso pelo menos é o que os livros de história dizem. A verdade é que isso perdura até hoje, e eu vou falar disso mais tarde. O que eu realmente queria falar era sobre a visão de quem foi dominado nesse processo. Porque quando você estuda sobre esse assunto, que é o período antes da Primeira Guerra Mundial, e é o período que, como eu posso dizer, que esses movimentos acabaram dando origem à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, eles, no caso, os historiadores, acabam não retratando tão bem como as vidas de tantas pessoas foram impactadas por simplesmente desafogar os problemas que a Europa tinha. Então, bem, em primeiro lugar, algumas dessas nações já tinham contatos com a Europa como colônias, oficialmente colônias, né, colonialismo, mas mais tarde, quando elas tiveram a sua independência, elas eram nações fracas, com uma política e economia instáveis, e a população estava sempre insatisfeita. Então, aproveitando dessas irregularidades, eles foram lá e basicamente deram vários empréstimos, fizeram várias coisas para que eles melhorassem de vida. Só que, na verdade, como que a maior parte foi feita através de empréstimos, de privatização de empresas e de instalação das empresas deles nesses países, além de outras coisas como recrutamento de mão de obra, etc., isso acabou acarretando de certa forma, destruição das culturas locais. Várias culturas assim, foram dizimadas ou minimizadas, principalmente no caso naquela região entre a Ásia Central e o Oriente Médio, Extremo Oriente, e basicamente a África toda, porque a África toda foi repartida entre poucas nações da Europa Ocidental. Por falar em África, além de todos esses problemas que eu já citei, eles acabaram gerando vários governos totalitaristas que estão em vigor até hoje. Alguns no Oriente Médio, no caso, mas isso não é por conta do imperialismo que a gente está citando agora, é um processo que aconteceu depois, mas de certa forma tem estratégias semelhantes. E no caso da África, eu vou citar um exemplo da Uganda, que até hoje é um país com um imperador. Apesar de que antes o império era bem mais massacrante e bem mais opressivo, hoje ele é um pouco mais brando e ele é quase uma democracia. Quase. Mas um filme bom sobre isso, vai estar escrito aí embaixo no nome do filme, ele fala sobre como que um dos últimos imperadores caiu, sendo que o governo já estava sendo assim há muito tempo na mão de outras pessoas, e cada vez que alguém tomava o poder, a população pensava que iria melhorar a situação do país, mas só piorava. A cada ditador novo que entrava no poder, a cada nova tomada de poder em Uganda, mais a população se ferrava, mais a população se dava mal. É evidente que o imperialismo nesses países trouxe muito mais malefício do que benefício. Ele acabou com a liberdade de expressão, ele acabou com o comércio, porque tudo é regido pelo imperador, tudo é controlado pelo imperador, então ninguém tem liberdade para fazer nada, absolutamente nada nessas nações. Apesar de que, como eu falei, eles estão um pouco mais brandos, eles não matam por qualquer coisa, mas ainda assim, se eu não me engano, vai ter menos mal.
e várias pessoas morreram nesse processo. Não foi um processo pacífico, teve pessoas que foram contra, houve conflitos, mas os exércitos, tanto do governo desses países, tanto dos dominadores, que eles se aliaram em busca de dinheiro, acabaram massacrando os rebeldes, e poderia se dizer em alguns países até quase metade ou metade da população desses países. Então, foi um choque, assim, foi um genocídio não declarado, né? Coloca-se como algo muito ameno. Só temos resolver nossos problemas aqui. Mas peraí, você vai empurrar o seu problema para outra pessoa? E, além disso, assim como o colonialismo, eles continuaram trazendo doenças para essas regiões que não haviam lá, além de trazer doenças que estavam ali, que o povo já estava acostumado, para outras regiões do mundo. Assim, não é que seja contra a globalização ou contra a imigração e imigração também, né? Toda a migração em geral, mas eu acho que, de certa forma, tem que tomar um pouco de cuidado quando você vai fazer suas viagens e tal, e mesmo que naquela época a higiene não seja algo assim muito bom, ainda assim eu acho que eles prejudicavam muito simplesmente vindo e fazendo o que eles bem entendiam aqui. Um ditado que eu tento seguir para a minha vida e que eles deveriam ter seguido naquela época é: não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Então, o que acontece é que hoje, por mais que várias nações ainda sejam independentes da Europa e dos Estados Unidos, isso ainda assim pode se virar contra eles e, de certa forma, está se virando em certos aspectos. Vejamos, por exemplo, os terroristas que andam atacando esses países por conta do abandono político e econômico que eles deram. Só um exemplo, assim.